Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas têm um pouco de tabu no sentido de conversar, que é sobre a nossa vida espiritual, ou seja, depois que a gente desencarna, depois que a gente morre. Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas nós temos 3 corpos. O corpo físico, que é esse corpo material, o espírito, que é um corpo fluídico, e o perispírito, que também é um corpo fluídico. Inclusive, o perispírito, ele faz a junção desse corpo físico com esse corpo fluídico. E ele também é como se fosse um HD de computador, ele grava tudo como se fosse uma memória ali, que ele grava todos os momentos da nossa vida, desde outras e outras encarnações que nós tivemos, porque você pode não acreditar, você pode não ter esse nível de conhecimento, mas você, como todo ser humano, não importa se é japonês, chinês, ou que raça que é, nós já vivemos muitas e muitas vidas, e vamos viver muitas e muitas vidas quanto forem necessárias para o nosso progresso espiritual. Isso é importante saber. Então, quando a gente morre, a gente só perde esse corpo físico. O nosso espírito, ele continua vivendo, tá certo? Tanto é que Jesus, em seu derradeiro momento ali na cruz, ele disse: Pai, em sua mão entrego o meu espírito. Por outro lado, a mesma coisa ele falou para aquele ladrão que estava do lado. Ele disse: daqui a pouco estarei contigo no paraíso. Ou seja, o corpo físico vai ficar ali, mas o espírito continua vivendo. Inclusive, 3 dias depois, o que ele faz? Ele se materializa na realidade, porque as pessoas precisavam ver na realidade Jesus ali vivo, para eles começarem a acreditar que a vida continua, que ele continua vivo. E isso é passível de acontecer. Por quê? Porque nós temos um material fluídico para isso. É o chamado ectoplasma. Procure estudar sobre ectoplasma. Ectoplasma, os espíritos, eles têm a possibilidade, por exemplo, de materializar uma flor, materializar algo, materializar, por exemplo, um corpo. Entendeu? Minha mãe, por exemplo, que já desencarnou, se houvesse uma necessidade, porque essas coisas têm que haver necessidade, se houvesse uma necessidade realmente dela se materializar aqui do meu lado, ela se materializa. Tendo as condições necessárias para isso, ela se materializaria ali, tá certo? Por quê? Porque nós temos uma energia chamada ectoplasma, todo ser humano tem. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa energia, tá certo? Então é importante a gente entender essas coisas para a gente entender o porquê das coisas, tá certo? E então quando a gente desencarna, e grande parte dos espíritos só vão descobrir isso depois que eles desencarnam. É como se você dormisse na sua cama e acordasse num outro lugar que você não sabe nem aonde que é e o porquê que você está ali. É isso que acontece normalmente, tá certo? As pessoas, porque muitas vezes quando a gente desencarna, grande parte das vezes, nós somos sugados, como acontece com o ímã, com o metal. Ele puxa uma energia, nós somos energias magnéticas, então ele é puxado. Então por isso que acontece isso. E a pessoa às vezes acorda num outro lugar. Então imagina se você estivesse aqui no Brasil, na sua casa, e depois você acorda, sei lá, num outro lugar, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você acorda lá numa casa, num lugar lá, que você nem sabe o porquê que você está ali, coisa do tipo. Então se você já tem esse nível de entendimento, você já percebe que você já desencarnou, você não vai ficar desesperado, como muitas vezes acontece, tá certo? Isso é importante a gente entender. Eu, por exemplo, trabalho num centro, num grupo de oração, num centro espírita, em que o trabalho que eu participo é a terapia dos desencarnados, ou seja, o desencarnado, ele se incorpora em um médium. O que é incorporar? É como se eu tivesse aqui do meu lado uma pessoa, ela está falando para mim, eu estou escutando e estou passando para você a informação. Tá certo? Então é nesse sentido, e grande parte das vezes eles vêm e eles não sabem que eles desencarnaram, e às vezes quando sabem, eles falam assim: por que eu passei a vida e por que vocês não falam pra gente que a gente não morre, que a gente vai continuar vivendo? Porque todos nós, eu não sei se você sabe, nós somos imortais. Deus nos criou imortais, e isso não importa se a pessoa, isso não é religião, isso é natureza, é como o dia e a noite. E quando parte da natureza, o ser humano não tem condições de modificar. Por exemplo, imagina se o ser humano vai modificar o dia e não vai ter mais dia agora, só vai ter noite. Esquece. Ele não tem essa possibilidade, porque isso faz parte da natureza. O que faz parte da natureza, o ser humano não tem condições de modificar, tá certo? Então, por exemplo, que aqui do meu lado, por exemplo, existe nesse momento vários espíritos, existe. Eu não tenho condições de modificar esse tipo de coisa. Eu tenho condições de modificar, através da minha sintonia, o tipo de espíritos que vai estar do meu lado. Como no meu dia a dia, as pessoas que eu converso, as pessoas que estão do meu lado, eu tenho a possibilidade de estar com elas e selecionar essas pessoas. Isso eu tenho condições de fazer, mas não tenho condições de falar: não vai ficar ninguém do meu lado. Esse tipo de coisa não tem essa possibilidade. Se você já sabe disso, ótimo, parabéns. Se você não sabe, procura, na verdade. Se quiser saber um pouquinho mais sobre reencarnação,
ou sobre influência dos espíritos na nossa vida, eu tenho um vídeo sobre reencarnação e tenho um vídeo também sobre as influências dos espíritos que está no meu Instagram, Antônio.Barbosa252, ou no meu YouTube, Antônio Barbosa 2373. Se você não me segue ou se você não está inscrito, se inscreva, porque tem informações lá muito importantes para a nossa vida, tá certo? E se você já sabe disso, procura compartilhar, porque muitas pessoas não sabem dessas informações, e é importante a gente saber, porque isso faz parte da nossa vida, tá certo? É como o dia de amanhã que vai acontecer, independente da nossa vontade, que nós gostamos ou não, independente de religião. A pessoa não precisa acreditar em nada, isso vai acontecer, tá certo? E não importa que raça que seja, se é japonês, se é chinês, se é o coreano, o africano, o que é. Todos nós, isso faz parte da natureza, todos nós vamos passar. Fica com Deus e que Ele o abençoe.